Era uma manhã ensolarada de sábado no centro de Silverwood. O suave zumbido da vida urbana misturava-se com o aroma delicado de grãos de café torrados que emanava de um pequeno e aconchegante café chamado Daily Brew. No interior, a luz do sol entrava pelas janelas de vidro, pintando listras douradas nas mesas de madeira e nas paredes de cor creme. Um homem chamado Evan Miles, um pai solteiro de 36 anos com olhos cansados e uma força calma no rosto, sentava-se num canto perto da janela, mexendo suavemente o açúcar no seu café, enquanto a sua filha de 8 anos, Hannah, pintava num guardanapo. Ele usava um casaco de ganga velho que já tinha visto dias melhores. As suas mãos calejadas eram prova das longas horas passadas no seu trabalho na construção civil. O seu mundo era pequeno, mas honesto. Acordar cedo, trabalhar duro, cuidar da sua filhinha e esperar que o amanhã fosse um pouco mais gentil do que o hoje. Mas naquela manhã, a vida tinha algo inesperado reservado para ele. Noutra mesa estava sentada Ayla Sterling, uma mulher na casa dos 30 anos, com olhos verdes profundos, um elegante casaco creme e aquele tipo de postura tranquila que fazia as pessoas olharem duas vezes sem entender por quê. Ninguém naquele café sabia quem ela era. Para eles, ela era apenas mais uma mulher bonita a beber café e a navegar no telemóvel. Mas por baixo da sua aparência calma, estava um nome conhecido nos círculos empresariais de todo o mundo. Isla Sterling, a CEO bilionária do Sterling Group, uma das maiores empresas imobiliárias do país. No entanto, ali, ela era simplesmente uma mulher a tentar desaparecer num momento de normalidade, longe dos flashes das câmeras e do peso das expectativas constantes. Ela não sabia que aquela manhã comum mudaria tudo. Antes de continuarmos, se acredita na bondade, em segundas oportunidades e em histórias que nos lembram que ainda existem pessoas boas neste mundo, não se esqueça de gostar, comentar, partilhar e subscrever o Guinness Journal. O seu apoio ajuda-nos a divulgar mais histórias que tocam os corações todos os dias. Enquanto ajudava Hannah a arrumar os seus lápis de cera, dois jovens entraram no café. Eram barulhentos, arrogantes e já estavam a rir antes mesmo de chegarem ao balcão. Eis ela, que se levantara para pegar mais café, encontrou-se diretamente no caminho deles. Um deles, alto, com cabelo despenteado e um casaco caro, esbarrou nela com tanta força que a sua chávena de café escorregou e se estilhaçou no chão. "Olha por onde andas", disse ele com desdém, embora fosse claramente culpa dele. Aizen estava prestes a ir embora. Ela já tinha sido julgada antes por ser muito fria ou inacessível. Mas a humilhação doía. O café escorria pela sua manga e as risadas dos homens a magoaram profundamente. O barista parecia inseguro. A sala ficou em silêncio e ninguém se mexeu. "Ninguém, exceto Evan", disse ele, levantando-se da cadeira, empurrando gentilmente a cadeira de Hannah para trás e caminhando em direção a ela. "Ei", disse ele com uma voz firme, mas calma, o tipo de tom que poderia cortar a arrogância. "Peça desculpas a ela." O homem mais alto zombou. "E quem é você?" O guarda-costas dela nem sequer se mexeu. "Não, apenas alguém que sabe respeitar as pessoas." A sua voz tinha firmeza suficiente para chamar a atenção de todas as mesas. O homem riu-se novamente, mas quando Evan se aproximou um pouco mais, a sua altura, a sua postura calma e o fogo protetor nos seus olhos, algo na sua confiança rachou. Murmurando baixinho, o homem virou-se e saiu, com o amigo a segui-lo. O silêncio permaneceu antes que uma pequena salva de palmas se espalhasse pelo café. Eis ela pestanejou, surpreendida não pelo confronto, mas pela sincera simplicidade da defesa daquele estranho. Ele não sabia quem ela era. Não se importava com a sua riqueza, influência ou imagem. Ele simplesmente agiu por decência, e isso era algo que ela raramente via hoje em dia. "Obrigada", disse ela suavemente, limpando o café do casaco. Evan ofereceu-lhe um guardanapo. "Ninguém deveria ser tratado assim, está bem?" Ela acenou com a cabeça. "Agora estou." Conversaram por alguns minutos. Coisas simples. O tempo, o casaco estragado, o desenho da filha dele, que de alguma forma acabou nas mãos de Asla. Quando Hannah sorriu timidamente para ela, o coração de Asla se aqueceu de uma forma que ela não esperava. Havia algo naquele pai e naquela filha, no vínculo entre eles, na sua força tranquila, que a fez querer saber mais. Depois que eles foram embora, ela não conseguia parar de pensar neles. Naquela noite, de volta ao seu apartamento,
contemplando o horizonte. Ela se viu revivendo aquele momento em sua mente. O mundo à sua volta era mármore e vidro, frio, luxuoso e vazio. Mas quando pensava naquele homem humilde e na sua filhinha, algo se mexia dentro dela. Um desejo pela simplicidade e calor que não sentia há anos. Pediu à sua assistente para descobrir quem ele era. Não para invadir a sua privacidade, mas porque não conseguia afastar a sensação de que o destino tinha cruzado os seus caminhos por uma razão. Os dias passaram. Evan voltou à sua rotina habitual. Inconsciente da atenção que tinha atraído, acordava antes do amanhecer, preparava o almoço de Hannah e levava-a à escola antes de ir trabalhar num estaleiro de construção perto da periferia da cidade. O salário mal dava para pagar o aluguer e as compras, mas ele nunca se queixava. A sua esposa tinha falecido 3 anos antes num acidente de carro, deixando-o sozinho para criar Hannah. Todas as noites, ele a colocava na cama com histórias sobre a esperança de Angel e a promessa de que o amanhã sempre nos dará outra oportunidade. Mas, por trás dessas palavras, ele frequentemente travava suas próprias batalhas. Contas atrasadas, exaustão e a dor silenciosa da solidão que ninguém via. Numa tarde de sexta-feira, um carro preto de luxo parou em frente ao canteiro. Todos se viraram para olhar quando Ayla Sterling saiu com um vestido azul marinho impecável e óculos escuros. Anne estava a carregar sacos de cimento quando o seu supervisor gritou o seu nome, dizendo que alguém queria falar com ele. Confuso, ele limpou as mãos nas calças e aproximou-se dela. Mems Sterling, disse ele, sem saber como se dirigir a ela. Ela sorriu. Evan, certo, conhecemo-nos no café. Ele acenou com a cabeça, ainda sem entender. Sim, eu lembro-me. Não esperava vê-la aqui. Vim agradecer-lhe devidamente, disse ela. E para lhe oferecer algo, explicou que a sua empresa tinha lançado recentemente um projeto de reconstrução da comunidade, oferecendo cargos estáveis e bem remunerados a trabalhadores qualificados para a construção de habitações a preços acessíveis. Ela queria que Evan se juntasse à equipa como supervisor de obra, com melhor salário, benefícios e horário flexível, para que ele pudesse estar presente para a sua filha. Evan piscou os olhos atordoado. Isso é mais do que eu poderia esperar. Mas por que eu? A voz dela suavizou-se. Por que defendeste alguém quando não precisavas de o fazer? O mundo precisa de mais pessoas assim, de pé, e não a lutar para sobreviver. Ele aceitou o emprego, hesitante no início, mas profundamente grato. Nas semanas que se seguiram, a vida começou a mudar. O seu novo cargo trouxe segurança, dignidade e esperança. Ele finalmente podia pagar as aulas de arte da Hannah. O pequeno apartamento deles, antes frio e sombrio, lentamente encheu-se de risos novamente. E Asla continuava a visitar os locais, sempre encontrando uma desculpa para aparecer. Às vezes, ela trazia café, outras vezes muffins frescos para os trabalhadores. Mas na maioria das vezes ficava apenas o tempo suficiente para conversar com Evan. Eles compartilhavam histórias sobre perda, resiliência e a beleza tranquila dos dias comuns. Ela contou-lhe sobre a sua mãe, que a criou sozinha após a morte do pai, ensinando-lhe que a riqueza não significava nada se esquecêssemos a bondade. Ele contou-lhe como cada cicatriz nas suas mãos o lembrava do motivo pelo qual trabalhava. Um futuro para a sua filha. A ligação entre eles cresceu lenta, mas profundamente. No início não nasceu do romance. Nasceu do respeito, da empatia e do raro conforto de ser compreendido. Os meses passaram e, numa manhã de primavera, ela convidou Evan e Hannah para um campo aberto onde o Sterling Group estava a lançar um novo projeto, uma iniciativa para construir casas gratuitas para pais solteiros em dificuldades. Em pé diante da multidão, ela fez um discurso sincero sobre a importância da compaixão e da comunidade. Então, ela fez uma pausa, olhou para Evan e Hannah na primeira fila e disse: Esta ideia começou com um homem que me lembrou que a bondade não vem da riqueza ou do poder, vem da coragem, de defender alguém, mesmo quando ninguém está a ver. Os olhos de Ian brilharam enquanto os aplausos enchiam o ar. Hannah abraçou-o com força, sussurrando: Esse és tu, papá. Após a cerimônia, ela aproximou-se dele discretamente. Tu mudaste mais do que a minha manhã naquele dia, disse ela suavemente. Tu lembraste-me quem eu quero ser. Ele sorriu,
com os olhos calorosos. E tu deste-me uma oportunidade de recomeçar. Eles ficaram ali, com a luz do sol brilhando entre eles, a multidão desaparecendo em um borrão. Naquele momento, duas vidas que antes existiam em mundos separados encontraram um ritmo comum, construído não sobre dinheiro ou fama, mas sobre bondade e gratidão. A partir daquele dia, a amizade entre ela e Evans aprofundou-se e tornou-se algo mais forte. Ela visitava-o frequentemente, não como CEO, mas como alguém que se importava. Tornou-se parte do pequeno mundo de Hannah, participando nas exposições de arte da escola, partilhando jantares e rindo das panquecas queimadas na modesta cozinha de Evan. Aos poucos, o amor floresceu, sem pressa, sem forçar, mas genuíno. Não era um conto de fadas, era real, construído sobre cicatrizes, segundo as oportunidades e a beleza de corações comuns que se encontraram. E numa noite tranquila, enquanto o sol se punha no horizonte, E.E. olhou para Evans do outro lado da mesa de jantar e disse: "Você não sabia quem eu era quando me defendeu. Você apenas viu alguém que precisava de ajuda. Foi isso que me fez apaixonar por você." Ele até estendeu a mão e pegou a mão dela gentilmente. Eu não precisava saber o seu nome para saber que valia a pena defendê-la. Às vezes, o amor não chega com alarde ou grandes gestos. Ele entra silenciosamente pela porta da gentileza. Se esta história tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no Guinness Journal. Vamos lembrar ao mundo que a bondade ainda importa e que segundas oportunidades podem mudar vidas. Comente abaixo. A bondade é poderosa se acreditar que um pequeno ato de coragem pode mudar o mundo inteiro de alguém, porque às vezes isso realmente acontece.